Em minha família, existem registros de acontecimentos incomuns. Sou cristão, mas respeito outras crenças. Vou narrar mais um desses relatos estranhos. Próximo à nossa casa, no interior do Espírito Santo, moravam há alguns anos um homem e seu filho jovem que, segundo contavam, na madrugada se transformavam em lobisomens. Nas palavras escritas por meu pai, e eram gente muito fechada, fortes, altos, nunca sorriam e estavam quase sempre em silêncio. Trabalhavam para meu avô na colheita e, no fim da tarde e à noite, se fechavam em casa. Poucos falavam com eles. Às vezes, durante a madrugada, eram ouvidos gritos naquela casa e até fogo foi visto começando do nada em seu terreno. Naquela época, havia relatos de 2 animais enormes, parecidos com cães negros, correndo próximo à casa e pela mata durante a noite. Portões de casas, às vezes, amanheciam derrubados e diziam que era o cão do inferno tentando pegar crianças não batizadas. Era como um folclore local e a maioria levava na brincadeira. Meu pai escreveu sobre isso porque teve uma experiência na estrada. Eu e meu pai voltávamos de carro de um casamento tarde da noite, o céu estava bem claro. Avistamos na mata de eucaliptos ao lado da estrada, a uns 30 metros, 2 criaturas bem estranhas, uma caminhando em 4 patas e outra de pé, como uma pessoa. Me assustei, mas não parei. Ao chegar mais perto, eles pararam e nos observaram. Tinham um corpo forte, com pelos negros. A face lembrava um cão raivoso, as mãos e braços eram alongados, e os olhos refletiam a luz como dos gatos. Passamos rapidamente por eles, meu pai começou a rezar. Ele depois jurou que ouviu um grito de alguém aterrorizado quando passamos, disse que era alguma alma, por isso começou a orar por ela, mas não ouvi nada. Um dia apareceram animais mortos de um fazendeiro militar da cidade, e diziam que foi o lobisomem. Ele mandou caçá-los e matá-los. Acertaram um animal numa madrugada, mas ele fugiu. Depois de uns dias sumido, o homem apareceu ferido na perna, dizendo que se cortou, estava doente, pediu dinheiro emprestado à minha família e saiu com seu filho da cidade. Isso foi em 1989. Eu tinha 2 anos, meu avô e meu pai já partiram. Mas, às vezes, tenho contato com essa família o lobo, pois me procuraram há pouco tempo para pagar o dinheiro emprestado. Confesso que fiquei receoso, mas fizemos amizade e até aluguei um apartamento para o filho que se casou. Eles não falam sobre o assunto, e eu também não falo. Sei lá, vai que, e né. Próximo relato. Primeiramente, queria deixar claro que, acreditando ou não, amigos, este relato é verdadeiro e não é um conto fictício e fantasioso. O fato ocorreu comigo quando eu estava voltando do núcleo habitacional vizinho à minha vila, onde eu e meus amigos estávamos andando de skate. Até aí tudo bem. As horas passaram e foi ficando tarde, mas como eu não ia para a escola no outro dia, não me preocupei com a hora. Como era um pouco longe, me despedi deles e desci. Nesse momento, já era cerca de 2 horas da madrugada ou mais. No caminho de volta para casa, eu tinha que pegar uma ladeira e depois uma subida, e não havia muito mato. A avenida tinha 2 mãos, com um canteiro entre a rua que subia e a rua que descia. Eu estava indo tranquilamente, descendo a avenida de boa, e quando eu estava na metade da subida, olhei para outra rua que descia e vi um animal que, na minha opinião, pela forma que tinha e pelos meus conhecimentos, parecia um lobisomem. Lembrei das coisas que minha avó me contará sobre esses assuntos e justo naquele dia, ela tinha me dito para não sair e ficar por aí, pois era quarta-feira de cinzas e início da quaresma. Ela falava que quando se inicia a quaresma, tudo de mal na terra fica liberto para vagar.
Até então, eu era cético sobre essas coisas, mas a partir daí passei a acreditar. Quando vi, não acreditei. Sabe quando se olha de relance e pensa ter visto algo e rapidamente muda o campo de visão e olha novamente para constatar se aquilo realmente está lá? Foi essa a minha primeira reação, mas quando eu olhei de volta, a criatura ainda estava lá. As semelhanças eram de um ser humano, só que bem maior, totalmente coberto de pelos curtos, com um aspecto corporal forte e se locomovia como um bípede e como um quadrúpede. Quando constatei que era real, com o skate embaixo do braço, fiquei com muito medo e comecei a andar mais depressa em direção ao fim da subida. Até então, ele não tinha me visto, e por mais engraçado que possa parecer, ele estava depenando a árvore da calçada de um colega meu. Por que ele estava fazendo tal ação, eu não sei. Quando eu estava quase no fim da subida, comecei a correr em disparada para casa, sentindo calafrios e arrepios dos pés à cabeça. Foi então que ele também me viu e começou a correr em minha direção. Fiquei apavorado e pensei, agora, ou ele vai fugir ou vai me atacar. Pensei em ficar e tentar dar umas suceitadas nele, mas o medo falou mais alto, então continuei a correr e observar para onde ele estava indo. Vi que ele entrou no quintal de uma tia, onde havia uma mangueira e um pouco de mato na entrada, que obstruía a minha visão. Lembro-me que quando eu o vi, ele estava de pé, mas quando começou a correr rapidamente, deu alguns passos em pé antes de se voltar para a posição de quadrúpede, o que, na minha opinião, é melhor para desenvolver velocidade e ter uma certa vantagem sobre a situação. O mais incrível vem a seguir dele, para entrar no quintal da casa humilde da senhora, que tinha chão de terra, pulou uma cerca alta de madeira de mais ou menos 1,30 metros sem o menor esforço, como se fosse brincadeira. Fiquei tão aterrorizado que parei de olhar para ele e corri até chegar em casa, quase morto de cansaço, batendo no portão para que minha avó abrisse e olhando para todos os lados da rua enquanto ela não vinha abrir, com medo de que a criatura ainda estivesse por perto. Foi uma experiência aterrorizante. Quando minha avó finalmente abriu o portão, gritei para ela, anda logo, vó. Anda logo, e eu vi um bicho lá no estradão. Que é o apelido dado pelas pessoas para aquela avenida. Ela me disse, vai, moleque. Eu não te disse para não sair hoje? Desde então, comecei a acreditar. No dia seguinte, fui à casa do meu colega bem cedo e vi que havia folhas e galhos espalhados pelo chão. Perguntei a ele se havia ouvido algum barulho, e ele disse que não. Contei-lhe a história e ele foi o primeiro a rir e dizer que eu estava mentindo. O problema das pessoas é que coisas extremas e extraordinárias só são acreditadas quando elas as veem com seus próprios olhos. Próximo relato. Na minha cidade natal, houve uma época em que muitas pessoas viram um cachorro escuro enorme, que andava ora em 2 patas, ora em 4. Diziam que se tratava de um lobisomem. O bicho surgia sempre por volta das 23 horas, como começou a ser frequente a sua aparição, houve um alerta na cidade para que ninguém circulasse à noite pelas estradas, comum, no interior, chamar rua de estrada, e nas partes mais rurais. Acreditem vocês, até o padre da cidade deu um sermão numa missa falando do suposto animal. Sim, e dizia o padre que era coisa do diabo e que todos deveriam orar para que o lobisomem não cruzasse os nossos caminhos. Sério. Eu mesma estava nessa missa. Lembro-me que as pessoas se benziam quando se falava do tal lobisomem. Quando a gente perguntava como ele era, relatavam que ele respirava sempre roncando como um cachorro grande engasgado. As pessoas o imitavam esse barulho que ele emitia e sempre era o mesmo tipo de som. A maioria das testemunhas não foi atacada, apenas viu o ser ou ouviu o tal ronco e uns passos selvagens.
Contavam que ele ficava roncando o tempo todo. Farejava tudo por perto, comia coisas que encontrava no chão, na beira do mato. O tal ronco ficava mais intenso às vezes, noutras soava como um lamento, ou algo assim, e parecia estar cansado, sofrido, com dor. Ele foi muitas vezes visto sendo atacado por cachorros na rua. O curioso é que a maioria das pessoas que testemunhou diz que o animal rondava a igreja matriz da pequena cidade. A verdade é que o animal parecia não perder a consciência de sua monstruosidade incontrolável e era, digamos, racional, porque parecia, para muitos, que a igreja representava um refúgio. Talvez para que Deus o protegesse, assim como fazem as pessoas doentes que procuram na fé a cura para o mal. No entanto, não acreditei nessa versão, pois o caminho para o cemitério municipal ficava perto dali e o lobisomem poderia estar indo para lá à procura de alimento, ou sei lá o que. O fato é que para ir ao cemitério, tinha-se que passar em frente àquela igreja. Outro ponto em comum entre alguns relatos era, que primeiro surgia um sentimento de pavor, porque o bicho era medonho e forte, e, por outro lado, sentia-se uma certa pena dele ao mesmo tempo. Isso porque a criatura era visivelmente acuada e desorientada, e parecia temer que o fizessem algum mal. O relato que mais deu o que falar, na época, foi o de uns colegas meus da escola na IFEM 8 série, que costumavam jogar futebol à noite, numa quadra próxima à casa deles. O lugar era quase em frente à igreja matriz. Esses garotos não abandonaram o hábito do futebol noturno, porque realmente não acreditavam nas histórias que circulavam pela cidade. Eis que, numa dessas noites, foram surpreendidos pela aparição do lobisomem de que tanto se falava. Contaram que o bicho horrível estava andando em 4 patas, e, ao perceber que estava sendo visto por eles, parou e ficou de pé, em 2 patas, encarando-os. Esses colegas relataram que bateu um horror tão grande neles, que foi um "oh Deus nos acuda", ou separaram-se e saíram correndo em disparada, desesperados, cada um para sua casa. E um deles, que morava um pouco mais distante dali, foi o que mais ficou traumatizado, porque teve de correr um bom pedaço sozinho, já que na hora ninguém esperou por ninguém, apenas saíram correndo para fugir daquele bicho. Os garotos ficaram transtornados com o que viram, e antes mesmo de irem para a aula, no dia seguinte, a história deles se espalhou pela cidade. Lembro que eles tiveram que contar 1000 vezes a experiência na escola, pois até a diretora queria saber o que tinham visto. Eu garanto que, em tudo, dava para perceber que não era história inventada. Tanto que não jogaram futebol nunca mais à noite naquele lugar. E foi essa última vez que o bicho foi visto, até onde sei. Depois não se falou mais disso e tudo voltou ao normal. Depois eu me mudei e não sei dizer se houve uma nova onda ou de lobisomem naquela cidadezinha. Até hoje é um mistério. Graças a Deus, não tive o desprazer de ver o lobisomem, nem de ouvir o ronco ou algo assim, e não quero jamais passar por essa experiência. Deus me livre. Que horror! Não duvidem dessas coisas. Sempre digo isso. Próximo relato, eu vou a um sítio de um amigo do meu pai, que mora em Mojimirim. Ele me contou uma vez que seu tio era muito corajoso, uma pessoa de coragem muito rara. Em uma determinada noite, o tio estava andando em uma estrada muito deserta, e isso foi há muito tempo atrás, que era iluminada apenas pela lua. Ele sempre carregava consigo um opal de matar cobra. Enquanto caminhava, ouviu algo correndo em alta velocidade a certa distância dele. Calculou que era um bicho enorme, ouvia-o rosnando, batendo as grandes orelhas e pisando pesadamente no chão. Então, veio à mente dele: eu vou me esconder aqui na sombra da árvore e, quando o bicho passar, eu arrebento ele. Ele ficou debaixo da sombra da árvore, onde a luz da lua não alcançava,
e esperou o animal chegar. Quando olhou adiante, viu um enorme vulto de animal, muito grande mesmo. Preparando-se para atacá-lo, empunhou o pau acima da cabeça, e quando ia acertar a criatura, ela se desviou para frente, o que era impossível para uma criatura normal, pois ela não o havia visto ali. Então ele pensou, é com certeza coisa de outro mundo. E com seu pau, tentava acertar o animal em vão. A criatura desviava com pulos altos. O homem tentou acertar o animal sem nenhum sucesso. As unhas do lobisomem, que o trabalhador presumiu e só podia ser o próprio, raspavam em seu chapéu. Ele podia sentir as longuíssimas garras da criatura. Sem ceder em momento algum, ele ouviu alguns cachorros vindo de longe latindo para a criatura, que ao ouvir também, saiu correndo de maneira incrível, em sua velocidade sobrenatural, estrada adiante. Ele nunca mais esqueceu desse encontro.